confesso que eu pessoalmente subestimei esse filme. Um campeão de tênis do Grande Slam se vê do outro lado da rede do outrora promissor e agora esgotado Patrick, seu ex-melhor amigo e ex-namorado de sua esposa. Gente, nesse filme tem absolutamente tudo. É comédia romântica, é esporte, tem Zendaya, tem de tudo. Se você passou pelo catálogo da Amazon e deu uma olhada na sinopse, ela pode não ser necessariamente uma das coisas mais chamativas, assim, né? E, bom, eu tenho o costume, já falei aqui mais de uma vez, de não assistir trailer e não ler muito sinopse, assim, eu gosto de ser surpreendido. E esse filme foi um desses que me surpreendeu, porque se dependesse só da minha boa vontade de ir lá clicar e assistir, provavelmente eu não ia ver. Um abraço aí pro Cid, do Clube do Filme, que foi quem indicou, né, esse filme. Bom, vamos lá. Por que esse filme me surpreendeu tanto? Tem alguns pontos. O primeiro, com certeza, é o roteiro. A gente sempre fala do roteiro aqui, eu sempre comento sobre os roteiros dos filmes aqui no canal, porque é o meu foco, né, meu foco de estudo, e é o que eu meio que gosto de me aprofundar. Então vamos lá, o roteiro do filme é a história. Vamos falar sobre a história primeiro, e depois a gente fala sobre o roteiro, porque tem uma diferença, né, entre roteiro e a história. A história é sobre 3 tenistas, certo? Que acabam tendo um vínculo amoroso entre si. No começo é um triângulo e depois são duplas ali se intercalando no decorrer da vida deles, né? No decorrer do tempo. E o filme ele vai mostrando isso retroativamente, ou seja, a gente tem imagens do presente e alguns flashbacks de acordo com que as coisas vão acontecendo no presente dos personagens. E aí, por que o roteiro desse filme é muito bom, é muito legal e pra mim um dos mais originais do ano? Porque o presente deles é inteiro durante uma partida de tênis. É uma partida de 3 sets, né? Então é uma melhor de 3. E durante esses sets as coisas vão contando as histórias, né, do passado, flashbacks, né, do que aconteceu com eles, né, a vida amorosa deles, desses 3 personagens. Isso é muito legal, porque lembra que eu venho falando já quase em todos os vídeos que um roteiro é basicamente dividido em 3 atos. Né? Um roteiro clássico, normalmente, é dividido em 3 atos. Claro que isso pode modificar, mas 90%, 99% dos filmes vão utilizar a estrutura dos 3 atos. E aqui ele usa um set do jogo para cada ato. Então, se é um jogo de 3 sets, durante cada set ele vai usando os atos do filme, o que vai acontecendo na vida dos personagens. E isso é muito legal, é uma solução que eu achei genial, né, para contar a história, que na verdade é uma comédia romântica, é um drama romântico sobre um trisal, né, que é uma coisa que também para mim não é muito comum de ver em Hollywood, né, talvez aí para vocês seja. Aliás, comenta aqui se você já assistiu algum filme sobre um relacionamento a 3, né? Claro, tem Vicky Cristina Barcelona, que é o mais famoso de todos, mas assim, comédia romântica normalmente a gente vê a história de um casal, não de um trio. E aqui o roteiro se propõe a contar a história de um trio, né, que é muito difícil, né? E o mais legal de tudo, né, sem cair nos clichês de gênero, né? A gente não tá assistindo uma comédia romântica ali, não passa a sensação, né, para quem tá assistindo, de ser uma comédia romântica clássica, né? Justamente porque, primeiro, tem o tênis como pano de fundo, né, que já não é uma coisa muito comum, né? Tirando o filme aí do Will Smith, que ele ganhou Oscar de melhor ator, que conta a história da família Williams, né, da Serena Williams e tudo mais. A gente não tem muitos filmes assim com o tênis como pano de fundo. Aliás, a gente não tem muitos filmes como esporte contendo pano de fundo. Isso é uma moda ali nos anos 80, 90, né? Futebol americano, bastante basquete, que assim, são os esportes mais... beisebol, né? Que são os 3 esportes ali mais jogados ali nos Estados Unidos, que é onde vem a maioria dos filmes, né? A indústria, né, mora lá, então
comum a gente ver mais histórias desses esportes. Tênis é talvez dos esportes o menos abordado. Então já é ali uma saída para você contar uma história de gênero usando um esporte que não é muito casual dentro do cinema. Então essa é uma solução muito boa. Contar uma história de amor entre 3 pessoas também já não é uma coisa muito comum, principalmente dentro do gênero, e ele resolve isso, o roteiro resolve isso de uma maneira muito satisfatória. Isso é bem legal de ver. Não é um filme cansativo, principalmente por conta dessa dinâmica. Então cria-se no roteiro, assim, existe 2 disputas ali acontecendo, né? Existe a disputa pelos pontos na partida de tênis e existe a disputa pelo amor, né, da personagem da Zendaya. E isso vai se refletindo durante a partida ali. Então você fica curioso para saber, né, o que se sucedeu até ali, por que eles chegaram naquele ponto, né, da situação do presente. E também você fica querendo saber o término, né? Como que vai acabar essa história. Isso é muito legal, isso é muito interessante. A gente vê poucos filmes que geram esse tipo de curiosidade, ainda mais comédia romântica, porque a gente está muito habituado àquele roteirinho padrão de comédia romântica, bem água com açúcar, e aqui é longe disso, né? Segundo ponto interessante do filme é que se trata de um filme sobre a elite norte-americana, né? E sobre atletas de alto nível, né? Então todo o entorno dessa história se passa dentro desse contexto. E é legal você ver os contrastes entre os personagens, quando alguma coisa dá muito errado com um deles ou quando alguma coisa dá muito certo com um deles. E você vê esse contraste na vida deles, é muito interessante também. Ponto alto do filme, né? As atuações são muito boas, são bem legais. A Zendaya vem numa demonstração de... Não é de hoje que ela vem atuando bem, né? Euforia, filme do Superman, do Homem-Aranha, perdão. Enfim, ela vem fazendo excelentes obras audiovisuais e essa aqui não é diferente. Ela tem uma atuação aqui bem boa, bem boa. Difícil não reparar, né, o tanto que ela perdeu peso para fazer esse papel. Ela já era uma pessoa magra, né, então ela teve que perder um pouco mais para fazer esse filme e é realmente impressionante. E os outros 2 garotos ali também são muito... A atuação de todos eles ali tá muito quadrada, tá muito redondinha, assim, né? Existe uma química muito boa entre os 3. Uma coisa muito difícil de se ver. Tem uma impressão de que talvez o final do filme possa desagradar alguns espectadores. Se você não viu ainda o filme, pausa aí, vai assistir, depois você vem e comenta aqui sobre o que você achou do final, tá? Mas pra quem já assistiu, né, o que eu tenho visto por aí é que a galera não tem gostado muito do final e tem dado uma nota baixa até pro filme, justamente por conta desse final que é aberto, vamos dizer assim, né? Eu não considero um final aberto, justamente porque desde o começo, né, desde a primeira proposta de um relacionamento a 3, mesmo que isso tenha sido embolado durante o tempo, dá pra gente entender que aquela relação acabaria daquele jeito, né? Uma relação que os 3 se gostam e eles precisam arrumar uma forma prática disso acontecer, né? Eu acho que a última cena ali, a última sequência, na verdade, do filme vem mostrar justamente, vem trazer essa proposta, né? De que eles precisam encontrar uma maneira que funcione para todo mundo, que, né, enfim, sem prejudicar um ou outro. É isso, rapaziada. O filme Rivais tá lá na Amazon. Eu dei 4 estrelas lá no 4,5 lá no Letterboxd, porque eu não gostei de algumas coisas, como algumas escolhas de sequência, simulando a bolinha de tênis. Aquilo ali me deu uma vertigem, perdeu minha estrela. Mas tirando essa chatice, o filme é 10 de 10 ali, pode assistir com tranquilidade, que vale muito a pena. De novo, um dos melhores filmes aí do ano. E se você chegou até aqui, por favor, dê aquele like, comenta aqui no vídeo para o canal crescer.
tá no comecinho, isso me estimula a falar cada dia mais sobre cinema, que é uma parada que eu gosto muito. Certo? Valeu, até a próxima!